Pessoal, na página 17, tá? Do livro de vocês, ele tem um exemplo. O exemplo está lá no finalzinho. Vamos obter o argumento de complexo, que é igual a menos 3 mais 3i. Tá? Tem esse exemplo aí. Ele pede para a gente obter o argumento, tá? O argumento nada mais é daquele ângulo, aquele ângulozinho que nós aprendemos a calcular nas videoaulas anteriores. Inicialmente tem que calcular quem? Calcular o ρ. Tá? Aqui eu pus aqui as fórmulas, ó. O seno do argumento é igual a B sobre ρ, o cosseno do argumento é igual a sobre ρ, e a tangente é seno sobre cosseno, que vai dar B sobre A. Na realidade, o número complexo que ele dá como exemplo aí, dá menos 3 mais 3i. Eu fiz desse formato aqui porque eu achei de melhor entendimento. Aqui ele calculou pela tangente, onde ele fala a tangente do argumento vale menos 1. Tá? Então, e depois ele fala que em radiano significa 3π sobre 4. Ele simplifica muitas informações. Então, eu fiz mais detalhadamente para a gente poder entender por que ele chegou a essa conclusão que o radiano do argumento é 3π sobre 4. Tá? O que acontece? Vamos ter que calcular o ρ e o argumento. Tá? Essa aí é a maneira que são os dois dados importantes que precisamos ter para calcular o nosso argumento no final, para chegar a essa conclusão, qual é o quadrante e justamente qual é o argumento que ele chegou para chegar a 3π sobre 4 radiano. Então, calculando o ρ, o que acontece? Ρ ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado, onde esse a é a parte real e o b é a parte imaginária. Aqui vai ser minha parte real, aqui vai ser meu a, tá? Ó, esse aqui vai ser o meu a, menos 3, e esse aqui vai ser meu b, que é minha parte imaginária. Aqui é 3. Só substituir. Ρ ao quadrado é igual a menos 3 ao quadrado, que é a parte real, mais a parte imaginária, 3 ao quadrado. Todo número negativo elevado a expoente par, que é positivo, vai dar 9. 3 elevado ao quadrado, 9. 9 mais 9 deu 18. Né? Raiz quadrada é 18. Decompõe o 18, dá por 2, 9, dá por 3, 3 deu 1. Então, meu 18 na realidade é quem? 3 ao quadrado vezes 2. Está aqui. Vou tirar ele da raiz, certo? Meu 3 ao quadrado da raiz. Corta essa aqui com esse. Quem ficou na raiz? Somente o 2. Ficou 3 raiz de 2. Então, o meu ρ é 3 raiz de 2. Esse é o meu ρ, tá? Então, com base na informação do meu ρ, com base na minha parte real, na minha parte imaginária, eu posso calcular o seno. O seno do meu argumento. O seno do meu argumento é o quê? B sobre ρ, certo? Quanto que vale B? Que é a parte imaginária, vale 3. E quanto que vale ρ? 3 raiz de 2, tá? Quando eu olho para aqui, eu vejo aqui embaixo, aqui eu vejo que no meu denominador, tá? Aqui no meu denominador, aqui eu tenho uma parte irracional, que é o quê? É o raiz de 2. Esse raiz de 2 é irracional, tá? O que eu tenho que fazer para assumir com ele? Eu tenho que tirar essa parte racional do meu denominador, eu tenho que racionalizar. Racionalizar esse número irracional aqui. Multiplicar ele no numerador e no denominador também, que é o raiz de 2, tá? Raiz de 2, raiz de 2. Ficou 3 vezes raiz de 2, 3 raiz de 2. 3 raiz de 2 vezes raiz de 2 é o quê? Daria 3 raiz de 4. Quanto que é raiz quadrada de 4? 2. Daria isso aqui, ó. 3 raiz de 2 vezes raiz de 2. Dá lá, 3 vezes 1, 3. Raiz de 2 vezes raiz de 2 deu quanto? Raiz de 4. Certo? Você vai contar esse 3 com esse 3, ó. Eu cortei em cima, ficou quanto? Ficou 2 em cima. Quanto que é a raiz quadrada de 2? 2. Tá? Então, por isso que esse 2 aconteceu aqui. Tá? É só isso. Tá? Não tem muita dificuldade. Então, nós temos o quê? Ficou raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, meu seno do argumento é o quê? Raiz de 2 sobre 2. Vamos calcular agora o cosseno desse argumento. Que vem o quê? A parte real sobre ρ. A parte real é menos 3 sobre ρ, 3 raiz de 2. Mesma coisa, tá? Aqui no denominador tem um número irracional, tem que sumir com ele. Faço o quê? Fator racionalizante. Raiz de 2, multiplico no numerador e denominador também. Raiz de 2, raiz de 2. Menos 3 vezes raiz de 2 deu o quê? Deu menos 3 raiz de 2. 3 raiz de 2 vezes raiz de 2 deu o quê? Deu 3 raiz de 2. Por quê? Porque raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 4. Certo? O que acontece? Você vai cortar. Perdão, deixa eu colocar aqui um 4 para ficar melhor para vocês entenderem. Tá? 4. Pronto, sabe que aqui virou 2. Tá bom? O que acontece? Raiz de 4 deu o que? Virou 2. Certo? Aí eu vou e simplifico aqui, ó. 3 com 3. Tá, ó. Raiz de 2 vezes 2 deu o quê? Raiz de 4.
raiz quadrada de 4 é 2, tá? Simplifico, deu o quê? Aqui deu menos 1zinho aqui em cima. Então ficou menos raiz de 2 sobre 2. Gente, numa situação dessa, como que nós vimos nas outras videoaulas, se fosse raiz de 2 sobre 2 o seno e raiz de 2 sobre 2 o cosseno, eu poderia afirmar que o meu argumento era de 45 graus. Tá? Mas neste caso não é por quê? Porque o meu seno é positivo, que é o raiz de 2 sobre 2, que eu fiquei 45 graus, e o meu cosseno deu negativo. Menos raiz de 2 sobre 2 não é 45 graus. Não é. Quando isso acontece, o que você tem que fazer? Vir para o círculo trigonométrico. O círculo trigonométrico. Você faz um círculo trigonométrico, tá certo? Vai plotar o seno. Você sabe que o seno está nessa faixa aqui, certo? Nessa parte daqui, certo? 45 graus. O seno de raiz de 2 sobre 2 é 45 graus. Então você vem e plota 45 graus. O que você vai fazer? E o cosseno? O cosseno está desse radical. O seno está aqui para cima, ó, o seno, ó. Seno aqui para cima e o cosseno vem aqui para baixo. Lembra aqui, ó, que o eixo dos cossenos, ó. Cosseno, tá vendo? Ó, cosseno, parte do x e o seno, o eixo do y, tá? Seno, cosseno. O que você vai fazer? Você vai pegar, vai plotar 45 graus aqui e vai projetar esse lado para cá, como se fosse dobrar um papel, como se fosse uma reflexão no espelho. Tá? Imagine que isso aqui é um espelho e você vai refletir esse ponto aqui, lá de cá, na mesma distância, tá? Imagine que essa reta aqui é um espelho, vai fazer, para descobrir o múltiplo de 45, você vai refletir esse ponto aqui, por quê? Porque é cosseno, tá? Quando você refletir, você vai plotar aqui, vai plotar esse ponto aqui. Plotando esse ponto aqui, como é que você vai saber que é 135 graus? Se daqui, ó, se daqui até aqui é 45 graus, automaticamente daqui para cá é o quê? 180 menos 45. Por quê? Porque aqui é 0, aqui é 180 graus, aqui é 270 graus e aqui é 90, certo? 90 graus. Você sabe que o círculo trigonométrico ele funciona nesse sentido anti-horário, certo? Então, se aqui, esse pedacinho aqui é 45, esse mesmo pedacinho aqui, ó, esse mesmo pedacinho aqui também é 45, ó, esse pedaço aqui é 45, esse mesmo aqui também é 45. Esse aqui é 180, 180 menos 45 deu 135 graus. Então, você já descobriu o seu ρ. O seu ρ vale 135 graus. Por quê? Porque ele é cosseno, e o cosseno é negativo, e o cosseno está do lado de cá. Como eu descobri que ele é cosseno, é menos raiz de 2 sobre 2, e ele é negativo, está onde? Tá entrando por aqui, ó. Está onde? No segundo quadrante, certo? Porque aqui é o primeiro quadrante, ó, aqui é o segundo quadrante, aqui é o terceiro quadrante, e aqui é o quarto quadrante. Essas aulas aqui nós assistimos na época de março, final de março, início de abril, tá? E se você fizesse pela tangente, o que você ia imaginar? A tangente ela iria cortar aqui, ó. A tangente cortaria aqui, onde você ia entrar por aqui, ó, 135 graus, passar aqui. Ia sair aqui, ó. Certo? E se fosse o positivo, seria por aqui. Ó. Tá, gente? Então, na realidade, se fosse, isso aqui seria se fosse pela tangente, tá bom? Tangente, tá? Então, o meu argumento é de 135 graus, beleza? Mas só que eu também posso representar esse meu argumento em radiano. Eu vou ter aqui, ó, passar graus para radiano. Como eu faço isso? Tranquilo. É uma regra de 3 simples, quando você separa graus pelo que você quer. Não é 135 graus? O meu vou passar para radiano. Graus sobre graus. Sabe que o radiano trabalha com 180. Sempre é 180. Então vai ficar o quê? 135 graus. Quem está embaixo de graus? É o 180, porque é grau sobre grau, certo? 180 do radiano. 135 graus está para x, assim como 180 está para π radiano. Vai montar a regra de 3 simples, 135 dividido por 180, que é igual a x sobre o radiano, certo? Aqui a proporção, produto dos meios é igual ao dos extremos, certo? Vai multiplicar 135 vezes π radiano, coloquei aqui, e x vezes 180. Mas o x está multiplicando 180, passa para cá dividindo. Eu vou ter 135π dividido por 180 radiano. São múltiplos de 5, simplifiquei por 5. 135 dividido por 5 deu
27. 180 dividido por 5 deu 36. Continua sendo múltiplo de 9. Simplifiquei por 9, 27 por 9 deu 3, 36 por 9 deu 4. Então, o meu ρ de 35 graus é a mesma coisa de 3π. É a mesma coisa de 3 sobre 4π radiano. Tá, gente? Então, o meu, eu posso demonstrar em radiano em graus. Eu ensinei a fazer em graus, em radiano, as duas coisas, porque se num concurso a banca te pedir em radiano, é muito comum eles pedirem em radiano, você não vai ficar perdido, não vai perder a questão. Aí, dando continuidade ao nosso exercício, já que nós aprendemos a fazer na forma trigonométrica, isso não está no exemplo de vocês, mas não custa nada a gente recapitular. Na forma trigonométrica, eu já tenho o ρ e já tenho os argumentos. Já tenho um argumento. Tranquilo, né? Ó, aqui no formato trigonométrico, o quê? Número complexo é igual a ρ vezes, entre parênteses, cosseno do argumento, mais a parte imaginária vezes o seno do argumento. Número complexo é igual o ρ não é 3 raiz de 2? Ρ é 3 raiz de 2 vezes o cosseno do meu argumento, que é 135 graus, ou 3π sobre 4 radiano, mais i vezes o seno do argumento, que é 3π sobre 4. Acabou, isso aqui está demonstrado em radiano. Se eu quisesse demonstrar em graus, é a mesma coisa, seria ρ vezes cosseno, aqui em vez de ser radiano, ó, aqui tem radiano, aqui coloquei graus, 135 graus, mais i vezes o seno do argumento 135 graus, porque estou demonstrando em graus. Você não pode botar aqui radiano aqui graus, aí está errado. Radiano é radiano, graus é graus. E no formato trigonométrico, né, que é ρ cis argumento, tranquilo, quanto que é o ρ? 3 raiz de 2 vezes cis, que é o quê? Cosseno e seno de 135 graus, ou 3π sobre 4 radiano. Essas seriam as respostas que eu quisesse pedir para vocês fazerem no formato trigonométrico, tá, gente? É bem tranquilo, dá trabalho e dá. Aqui no livro de vocês ele simplificou. Saiu pela tangente, né? E falou que daria -1. O quadrante 2 e o quadrante 4 é negativo. Beleza, aí eu colocaria aqui, ó, para saber qual quadrante que seria o segundo quadrante. Porque o 3, menos 3, é a parte imaginária, que está no eixo x, a -3. E o 3 positivo está na parte... desculpa, menos 3 está na parte real, aqui é a parte real, tá? Real. E o y na parte imaginária, tá? Então, quem seria minha parte real? Seria menos 3. Quem seria minha parte imaginária? 3. Tá aqui. Aqui no segundo quadrante, se fosse um círculo trigonométrico, a primeira, segundo, terceiro e quarto estaria no segundo quadrante. Mas isso aí, eu acho muito melhor a gente tentar entender por esse lado de cá, porque se você não fica preso, nem uma coisa nem outra, é importante ter conhecimento de diversas saídas, tá? Porque na hora do problema, se esquentar a cabeça e esquecer algum detalhamento, você não perde a sua questão. Tá bom? Então a resposta final seria, meu argumento, 3π radiano sobre 4, que foi a resposta que o exemplo forneceu aqui para vocês, ó. A tangente, só que saiu pela tangente, né? Então ficou menos 3, entre parênteses 3, né? Menos 3 de 3, pertence ao segundo quadrante, como eu expliquei, de modo que o argumento é 3π sobre 4. Então o argumento é 3π sobre 4, ó. 3π sobre 4, poderia ter colocado 135 graus, e o segundo quadrante, tá bom? É só isso, gente, tá?